todas e todes, muito bem-vindes! Eu sou a Paty Durães, eu sou pesquisadora de culturas alimentares e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância dos utensílios na produção da comida mineira no fogão de lenha. Então a gente está aqui numa cozinha, eu vou aproveitar que para falar de mineiridade tem que ter um cafezinho, senão não é mineiridade. Servidos? Olha, gente, fogão de lenha. Fogão de lenha, ele é um patrimônio cultural para o estado de Minas Gerais. Ai, Paty, mas tem fogão de lenha em outros estados? Claro que tem. Mas em Minas Gerais, ele faz parte da família praticamente. Ele é um xodó das casas, das fazendas. E isso independe de classe social. Quem é muito rico tem fogão de lenha, quem é muito pobre tem fogão de lenha por contextos diferentes, mas com o mesmo amor e com a mesma importância. E aí a gente não consegue muito bem saber quando que começou essa cultura tão forte do fogão de lenha ou fogão a lenha no estado de Minas Gerais, porque isso remonta do período colonial, isso remonta do processo dos bandeirantes, da chegada dos povos escravizados, do encontro de povos escravizados com povos indígenas, que a gente também sabe muito bem que tem em várias regiões do estado de Minas Gerais, e essa cultura do adobe, do barro, da terra, do manuseio da terra e essa inteligência, essa sabedoria ancestral de transformar um produto natural numa tecnologia, né? num utensílio. O fogão, ele é isso, ele é um processo natural. E não tem como a gente falar de fogão a lenha sem falar sobre sustentabilidade, que é muito incrível. Então, é um recurso natural que utiliza madeira e fogo e que na maioria das famílias, desde sempre, o que reina nesse ambiente também são objetos naturais. A gente tem ágata, tem ferro também nesse processo, mas muito barro, muita pedra-sabão, muita madeira e essa beleza, essa riqueza. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês de cada um desses elementos que tem nessa minha cozinha e que com certeza você vai encontrar em quase toda a cozinha mineira. Vamos começar pelo pilão? Então, sempre pesado, né? Pilão de pedra-sabão, que é um pilão mais especial, que ele é ótimo para pilar, para macerar, para fazer cremes, inclusive. Então, é utilizado para macerar pimenta do reino ou até para fazer uma paçoca de pilão. E aí, de forma geral, são os pilões mais altos, aqueles grandes assim de chão. Mas esse daqui tem nas cozinhas, em pedra-sabão ou de madeira também. Tem que ter pilão em casa, gente. Fica aqui, ó, a puxada de orelha para quem não tem, porque faz toda a diferença dar aquela machucadinha no alho com sal antes de fazer arroz, antes de temperar um feijão. Ai, mas Paty, amassar com amassador é a mesma coisa. Não é. Muda o gosto da comida, porque a gente está colocando o alimento em contato com um produto natural, né? Que também tem uma liberação ali de um sabor, de um elemento. Outra coisa que tem em quase todas as casas mineiras e do lado de fogão a lenha são as composições de barro. Então, aqui a gente tem uma cumbuquinha de barro. Essa tá preta porque ela tá queimada e ela poderia estar também naquela cor natural. Não temos nenhuma aqui hoje, mas é próximo da madeira, que também foi tratado, mas não foi queimado. São processos similares, mas as duas dá para você utilizar no forno ou na boca do fogão a lenha. Vamos lá, mais um elemento que faz muita diferença: raladores. Então, você vai fazer alguma coisa com mandioca, você pode ralar direto aqui. Esse é um ralador muito antigo, deve ser da década de 80, mas nas feiras livres talvez a gente ainda encontre. Tanto esse quanto esse daqui, que tem uma composição de madeira junto. É um ralo para ralar espiga de milho e fazer uma pamonha.
ou também a mandioca ou outros alimentos. Não tem como cozinhar no barro ou na pedra-sabão, que é essa daqui, que também toda casa mineira tem uma panela de pedra-sabão, sem utilizar ela, a grande amiga das cozinheiras e dos cozinheiros, que é a colher de pau. Nos restaurantes já não está mais podendo utilizar, restaurante assim de cidade grande, né? Que se você for em restaurante de roça mineira, ninguém abre mão dela, porque também ela dá mais segurança, ela acaba virando uma herança. Eu tenho colher de pau que foi da minha bisavó, eu tenho colher de pau que viajou de outros estados, eu vou fazendo essa coleção. E faz essa diferença sim, porque dá pra gente uma leveza, ela não é tão pesada, não é aquele metal que esquenta. Então, para trabalhar também num fogão a lenha, com essa brasa, com essa chama, esse fogo todo e esse calor, a gente precisa de elementos que não são condutores de calor. Então, se você colocar uma colher de aço inox ou de alumínio dentro de uma panela de ferro, no fogão a lenha, essa colher vai esquentar e você não vai conseguir fazer a sua comida direitinho. Então, colher de pau é ótimo nesse sentido. Além de ser leve, linda, um recurso natural, de forma geral, feita em processo artesanal. E eu deixo aqui também a minha homenagem a todos os produtores artesanais do Brasil afora. Fica aí a dica, tá, gente? Quem não tem, vai na feira comprar, vai no mercado central comprar, o mercado... toda grande cidade tem o seu mercado central, que além de frutas, de grãos, a granel, também vende esses elementos, as panelas e as colheres. Outra coisa que tem em toda casa mineira, um bulizinho, ou um pratinho, ou uma panela ou uma chaleira como essa de ágata. Toda a casa tem. E é lindo porque tem ágata de todas as cores. Essa laminação, né, da ágata, essa finalização. Olha que charme esse bolinho branco. Além de que é lindo, né? É ótimo para cozinhar, é ótimo para ir do fogão para a mesa e deixa a casa mais linda. Eu tenho aqui uma panela, que essa é muito especial, eu trouxe aqui para ilustrar essa nossa conversa, essa panela que foi da minha avó, da Dona Amélia. Na verdade, quando eu nasci, essa panela ela era da minha avó, mas eu descobri recentemente com meu pai que essa panela foi da minha bisavó. Então é uma panela que está na minha família há aproximadamente uns 80 ou 90 anos. Meu pai tem 74, ele lembra dessa panela desde que ele era pequeno, então, falando por baixo, aí uns 90 anos. E eu amo muito essa panela porque ela me traz memórias afetivas da comida da minha avó. E ela gostava de fazer nessa panela frango ensopado. Tudo ela fazia em qualquer panela, mas frango ensopado ela só fazia nessa. E eu sofria muito, porque, gente, é ferro, é pesada pra caramba. E eu tinha que lavar a louça, eu era aquela neta que lavava a louça em casa, que era obrigada a lavar a louça. E hoje eu agradeço, porque eu adoro lavar louça, pra mim é uma terapia. Adoro tanto lavar louça quanto cozinhar. Quando tem fogão de lenha, então, fico mais feliz ainda, porque o fogão de lenha, ele é a grande rede social, né, das casas mineiras, porque todo mundo fica em volta do fogão. A gente perdeu um pouquinho desse senso de união e de acolhimento na cozinha com a chegada das tecnologias. Então, as cozinhas foram ficando cada vez mais pequenininhas, com tudo encaixadinho. Então, se eu cozinho, outra pessoa não pode lavar a louça, né? Essa é a realidade das grandes cidades, mas nas roças mineiras, com sorte, a cozinha ainda é esse espaço grandioso, muitas vezes o maior cômodo da casa e esse lugar onde todo mundo se une em volta do fogão. Ou porque tá frio,
ou porque o cheiro vai trazendo todo mundo, né? Vai pela barriga. Você entra numa casa mineira, você sente aquele cheiro de torresmo, cheiro de alho fritando numa banha para puxar uma verdurinha, uma mostarda, uma bertalha. Então fica todo mundo em volta do fogão, que é muito lindo, e infelizmente nas grandes cidades a gente perdeu. Eu trouxe aqui também um outro elemento que tem em volta do fogão de lenha e nas mesas dos restaurantes mineiros e das casas, que são as farinheiras. Em casa, eu vou sempre fazer esse paralelo da roça e da cozinha mineira com as grandes cidades. A gente não tem mais farinheira na mesa, né? A gente guarda a farinha num pote de vidro, ele tá longe, aí a gente nem lembra de comer farinha. E farinha é cultura alimentar brasileira, né? A mandioca é a grande rainha do Brasil. E comer um arroz, feijão, uma verdurinha, um ovo frito com a geminha mole e um pouquinho de farinha é uma refeição completa, é uma delícia. E a gente acaba esquecendo disso no dia a dia. Saindo um pouquinho do utensílio, mas falando de importância, né? Temos aqui, se a mandioca é a rainha do Brasil, o milho também é o rei. O milho não é um insumo originário do Brasil, ele é das Américas, é uma semente que ela viajou junto com esses seres andarilhos do processo de colonização e de exploração das nossas terras. A gente tem aqui um milho crioulo, de um projeto muito legal de preservação dessas sementes. E por que a gente fala que é crioulo? Porque não teve transformação genética. É uma semente que ela não se modificou nunca. Super rica em nutrientes, sem aditivos químicos. E aqui a gente tem um xodózinho da comida mineira, que é fubá. Esse aqui é um fubá de milho crioulo também, um milho diferente, não é desse mesmo, desse que tem essas características assim de cor preta, mas tem o vermelho, tem o amarelo, e esse é um fubá de milho crioulo do milho amarelo. Indo para uma casa mineira, não deixa de comer angu. Lembrando que em Minas não se tempera angu, né? Porque tem que colocar aquela colherada na boca e sentir o gosto do milho mesmo. O sal, ele é desnecessário nesse caso, e o sal, ele é um tempero que tem que vir por último ou nem precisa vir, né? Se a gente está trabalhando com um insumo que é tão saboroso e tão gostoso como o milho, a gente precisa aprender a reconhecer ele na boca sem outros elementos. Toda comida mineira também tem esses dois ingredientes aqui, que eu particularmente amo muito. O louro. Esse aqui é um louro que tá fresquinho, ele não secou ainda, mas ele tem aquele cheiro forte. E o urucum, que é o coloral. A maioria das pessoas compra na feira, né? Aquele pozinho bem vermelho que dá aquela cor linda e avermelhada, por exemplo, numa galinhada, num frango ensopado com quiabo. Ele vem desse fruto aqui, muito bonitinho. Esse não tá no ponto ainda de abrir, senão eu abriria pra gente ver. Ele tem que secar mais e aí saem todos os granulozinhos que vêm pra onde? Pra cá, pro pilão. E aí vem pra cá, moe, moe, moe e pode utilizar, põe num potinho. Temos aqui também uma gamela de madeira, presente nas casas mineiras, presente nas casas brasileiras, que é utilizado tanto para a gente colocar fruta, legumes, verdura para ir pegando e cozinhando, como também para colocar um alimento pronto, né? Para colocar uma quiabada. Falar de comida é complicado por isso, né? Vai dando fome, para mim vai dando vontade de cozinhar. Eu sou dessas pessoas que quando tá com fome não quer uma comida pronta, quer cozinhar. Então eu olho assim, já dá vontade de pegar uma tábua de madeira, uma faca e já começar a picar. Eu trouxe aqui pra gente também, para ilustrar, este ser muito maravilhoso, muito potente e muito esquecido por nós, que é o inhame. O inhame, ele é um alimento afrodiaspórico. Ele veio do continente africano, ele não é originário do Brasil, mas ele se deu muito bem aqui em terras brasileiras e a gente encontra inhame dos mais diferentes tamanhos. O pequenininho,
esse que é mediano, ou aquele cará bem grandão, eles são todos da mesma família, da família da batata doce, da família da batata. Em Minas Gerais come-se muito inhame, come-se no café da manhã, come-se junto com a comida, nos ensopados. Então eu acho que ele é muito importante, assim como o limão capeta. Esse daqui não tá amarelinho ainda, ele vai ficar amarelo, às vezes ele fica meio rosado e também muito importante para a comida mineira, junto com essa preciosidade, ovo caipira. Ó, provavelmente da mesma galinha, cada um de uma cor, cada um de um tamanho. Lembrando que, podendo consumir ovos de galinha caipira, você vai estar fazendo um bem gigantesco para o seu corpo. Porque o ovo branquinho, e mesmo aquele ovo vermelho, mas o ovo de granja, é de galinhas que a gente fala que não são galinhas felizes. Esse aqui são galinhas felizes, que ciscam livremente, que comem bichinho, que come plantinha, que produz no tempo dela, não no tempo da luz branca das granjas, e não come ração como as outras também. Então, gente, é isso. É isso que eu tenho aqui para apresentar, para dividir com vocês. Eu espero que vocês consigam reconhecer alguns desses elementos na casa de vocês, na casa da avó, da tia, do tio, porque às vezes a gente não tem na nossa casa, mas vai na casa de um familiar e reconhece, fala, olha, uma chaleira de ágata, igual a Paty falou, olha, uma panela de barro, uma panela de pedra-sabão, uma gamela ou um tacho, né? Não tem como falar de comida mineira também sem falar dos doces, que a gente tá perdendo essa tradição dos doces e das compotas de frutas. A gente acaba consumindo mais sobremesas e doces industrializados e esquecendo dessa riqueza, que é o doce de leite, que é a goiabada, que é a rapadura, compota de limão, compota de figo, geleia de jabuticaba, geleia de pitanga. Todos esses doces são feitos nos tachos. Esse é pequenininho, mas são feitos em tachos muito grandes, num chão de fogão de lenha também, mas não é alto, é um chão baixo, porque o tacho precisa ficar numa altura bem baixa, e quem faz o doce tem uma pá de madeira, novamente, não poderia ser metal porque ia queimar essa pessoa, então é uma pá muito grande de madeira que lembra um remo, e esse movimento por horas e horas e horas, de verdade, são muitas horas. Não barganhe preço com um produtor artesanal de doce, porque, ó, é muito cansativo. Imagina você ficar, às vezes, 4, 5, 6 horas ali, mexendo um doce para ele não queimar, apurando para ver o ponto dele. Rapadura é a mesma coisa. São muitas horas ali de diluição do açúcar mascavo para chegar naquele ponto da rapadura que a gente compra na feira ou no mercado. Então, assim, de novo, todo o meu amor e minha homenagem para o produtor agrícola e para o produtor artesanal dessas confeitarias, dessas quitandas mineiras, para a galera que está cozinhando nos restaurantes de beira de estrada, aquela fartura, né? Não tem como chegar nesses restaurantes e não olhar. A comida está sempre exposta no fogão a lenha, ela foi feita ali e tá exposta ali, a gente pega direto das panelas e das cumbucas e aquela variedade, né? Nunca tem só um feijão, só um arroz, só uma verdura, só uma proteína, é fartura. Falar de comida mineira é falar de fartura, é falar desse acolhimento, essa casa onde pode chegar mais um, que não vai ficar sem comer, não vai ficar sem tomar um cafezinho. Toda casa mineira recebe a gente com um cafezinho, com um bolinho, com uma broinha de milho, com uma quitanda. E lembrando que quitanda, para quem não é de Minas e quem não conhece essa cultura alimentar mineira, são os biscoitinhos, que a gente chama de petit four em São Paulo, os docinhos de tabuleiro mais para o norte e nordeste, mas em Minas está tudo dentro de uma categoria que são as quitandas mineiras. Então, todo o meu amor para as quitandeiras, quituteiras, cozinheiras, cozinheiros, quituteiros e essa cultura alimentar mineira que a gente tem que preservar, enaltecer sempre, falar sobre
E então, muito obrigada, festival Porteiras Abertas. Que delícia estar nessa segunda edição, dividindo esse que é meu grande amor, que é o conhecimento sobre a comida das casas, da raiz, né? Da raiz dos estados, da raiz dos bairros, porque tem essa diferença também. A gente fala Minas Gerais, mas se você vai para Cordisburgo, por exemplo, é muito diferente de Barbacena, porque a gente já tem biomas diferentes. Cordisburgo, Caetanópolis já parece mais cerrado. Aí Barbacena, indo para o Alto Rio Doce, a gente vê aquela Mata Atlântica. Então a cultura alimentar ela também muda, ela também se transforma, os utensílios também mudam, a estrutura e a estética desse fogão de lenha também muda, se ele está dentro da casa, se ele está no quintal também muda. E eu deixo aqui o convite para que todo mundo também queira ser pesquisador de culturas alimentares, porque é uma delícia. A gente viaja, entra na casa dos outros, igual a minha avó dizia, ela falava: Patrícia, sai da casa dos outros. Que bom que eu não saía, porque eu fui essa criança que cresceu curiosa pela casa dos outros e que hoje estuda, pesquisa e compartilha. Então, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado e que a gente continue falando sobre tudo isso. Cafezinho?